Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esse é o nosso primeiro episódio com redação infalível. Aqui a aprovação é uma consequência. Hoje estamos com a minha aluna, ex-aluna na verdade, né, Mel? Estamos com a minha ex-aluna Mel. A Mel foi aprovada como treineira, ainda como treineira, pessoal, no primeiro vestibular dela na Unicesumar para medicina. E a partir de então, Mel foi 3 vezes ao triplo, né? Triplo 120, por 3 vezes consecutivas. Ela tirou nota máxima na redação da famigerada Universidade Estadual de Maringá. Seja bem-vinda, Mel! Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Você fez parte dessa minha trajetória e é muito bom estar aqui para poder passar um pouquinho de como foi essa minha trajetória. Ah, que fofo. Seguinte, Mel. Bom, primeiro, vamos voltar aí um pouquinho no tempo, né, Mel? Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Quando que você sentiu... Opa, preciso fazer uma mentoria, um acompanhamento mais próximo, assim, de redação. Quantos anos você tinha? Onde você estava estudando? Conta aí. Bom, eu comecei as minhas aulas com você no primeiro ano do ensino médio, quando eu tinha 14 para 15 anos. E foi justamente porque eu fazia ter as redações bem, mas nunca conseguia atingir aquela nota que eu queria mesmo. E eu nunca entendi o porquê. Era sempre aquela correção de falava como, tipo, apontava a minha nota e os erros, mas nunca me explicava 100%. Então, eu ficava sem entender onde eu precisava melhorar. Então, foi aí que eu vi que eu precisava de um acompanhamento mais personalizado para eu conseguir me aprofundar onde eu precisava melhorar mesmo para conseguir alcançar esse 120. Nossa, Mel, eu lembro de você no começo do ano, hein? Você fazia várias perguntinhas, lembra, Mel? Sim. No WhatsApp, era tudo no WhatsApp. Aí, Mel, e você estava em que ano que foi isso? No primeiro ano. No primeiro ano, né? Nossa, era o PASUM. Você estava fazendo PASUM. Sim, eu comecei no final do primeiro ano. Eu comecei acho que em agosto, setembro, algo assim. Ah, é verdade. Foi bem no finalzinho. Eu lembro. Você entrou, a turma já estava formada. Sim. Ah, eu lembro agora. Ô, Mel, e agora vamos falar daquela parte da redação mesmo. Redação. Qual foi a sua maior dificuldade, assim, com a redação? Olha, eu acho que é mais essa questão de desenvolver mesmo, porque às vezes eu sabia o gênero, eu sabia coisas para escrever, mas eu não conseguia colocar ali na hora. Eu acho que às vezes pelo nervosismo as ideias não vinham e travava, sabe? Então, com as aulas eu consegui me desenvolver mais nesse quesito de chegar lá na hora da prova e saber exatamente o que eu tinha que fazer. E não ficar pensando, ai meu Deus, o que eu coloco aqui, ou que repertório eu uso, e que gênero é esse. Enfim, eu consegui mais deixar meus pensamentos claros na hora da prova, para não ter dúvida do que fazer na hora. Uhum. E, ô Mel, e você era uma aluna que fazia todas as tarefas, Mel? Fazia. Você fazia, Mel, mesmo, né? Fazia, pronto. E, ô Mel, e assim, vamos falar agora essa questão de sala de aula, né? Como que você, assim, dentro da sala de aula, você está lá na escola, imagina que você está lá na escola, com a sala lotada ali, quantos alunos na sala de aula? Aí uns 50. 50 alunos na sala de aula, aula de redação. 50, meu Deus do amado. Aí, por exemplo, você tinha uma dúvida ali, como que era? Você levantava a mão ali naquela sala de aula com 50, assim, perguntava, ou ia para casa com a dúvida. Como que era isso, essa dinâmica, assim? Geralmente eu ia pra casa com a dúvida mesmo, porque assim, eu sou mais tímida, sabe? Então eu não tinha essa coragem de levantar no meio da sala e perguntar minha dúvida, por às vezes achar que era uma dúvida irrelevante, enfim. E eu ia muitas vezes para casa com a dúvida, o que acabava me prejudicando, porque daí passava os dias, eu esquecia às vezes de perguntar só para a professora. E eu continuava com a dúvida e às vezes chegava no dia da prova e eu falava, meu Deus, a minha dúvida. E nunca tirava ela. É verdade, acho que foi uma das primeiras coisas que eu notei assim com você, né? Porque apesar do nosso grupo era pequeno, né? Era um grupo pequeno, não tinha tantos alunos assim,
mas eu sempre recebi umas mensagenzinhas suas, né? Que quando você estava fazendo assim a redação, aqui nesse parágrafo, né? Às vezes você estava ali naquele parágrafo, eu coloco isso ou aquilo, o que eu coloco aqui? Não consigo desenvolver, né, Mel? Que assim, acho que a argumentação. Qual é a parte mais difícil, assim, da redação para você? Porque tem sempre o repertório, que tem que ter os livros, né? Que precisa ter ali o repertório cultural, ou a parte da gramática, ou a parte de desenvolver mesmo um argumento ali. Olha, eu acho que pra mim é mais como começar mesmo, sabe? Tipo, como colocar as minhas ideias no papel e iniciar a redação. Acho que quando eu começo, depois das suas aulas, eu consegui ter um caminho e eu consigo desenvolver. Mas eu tinha muita dificuldade de começar a redação por não ter a ideia clara mesmo do que eu precisava fazer. Acho que é mais isso. É, né? E você chegou a fazer também o Enem, né, Mel? Você também fez o Enem, né? Sim. Você fez como treineira? Como que foi? Eu fiz no 2º ano e no 3º. Ah, legal, né? E o Enem, então, você começou a estudar para o Enem quando? Você lembra? Você fez o Enem quantas vezes? Uma vez ou duas? Duas vezes, né? Sim. Treineiro? Foi no meio do ano do 2º ano, né? Que eu fiz no final do ano. Eu comecei as aulas... Lembra que eu entrei no meio da turma do Enem? O Mel, e aí me conta, porque assim, eu lembro que quando você não tirou essa nota 120, porque a Mel é uma aluna muito dedicada e perfeccionista, tá? A Mel é perfeccionista, então assim, ela não tirava notas baixas, ela é o tipo de aluna que reclamava quando de 10 tira um 9 reclama, é esse tipo de aluna. Mas aí, Mel, na UEM, que você tirou aquela nota, eu lembro até hoje, Mel. Você chorou? Acho que você não chorou não, né? Ai, acho que chorar não, mas eu fiquei bem desanimada. Eu lembro que eu falei pra minha mãe, meu Deus, mãe, eu pensei até em não tentar mais UEM, de pensar que a redação não era pra mim, assim, de eu não conseguir fazer aquele gênero, sabe? Eu fiquei bem desesperada. Aí, tá, depois disso, aí você, né, ficou bem desanimada, tal, e começou a fazer as aulas, tal. Aí o primeiro 120 veio. O primeiro 120 foi quando, assim? Foi qual? PAS ou foi vestibular? Não, foi no vestibular do meio do ano. Treineiro também. Não chegou a ser treineiro porque a UEM, ela tem vestibular no meio do ano, né? Ah, o de inverno, né? De inverno. O de inverno. São 2 vestibulares por ano na UEM, né? Sim, daí foi no E aí inverno. esse primeiro 120 veio. Como que foi olhar ali a notinha, assim, ó? Pá. Como que foi? Nossa, eu tenho a memória, assim, até hoje, que eu tava viajando com meu pai. Uma viagem a trabalho com ele, a gente tava numa feira. E eu lembro que minhas amigas começaram a me mandar... Eu nem lembrava que tinha saído a nota já, sabe? Porque eu fui fazer, assim, eu tava bem desanimada. Então, eu nem sabia que ia sair a nota aquele dia. Eu lembro que eu comecei a receber mensagem, quando você tirou, quanto você tirou? E daí eu fui abrir só por abrir, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Foi um choque mesmo, eu nem acreditei. Foi muito feliz. De conseguir ver que tudo que eu aprendi, né, eu consegui colocar lá na hora da redação, foi muito bom. Você ficou nervosa na hora de fazer a redação lá no vestibular? A gente sempre fica, né, na hora de ver o tema, assim, mas não muito. Mas dá aquele friozinho na barriga na hora de saber o tema, assim. Mas quando começa a fazer redação, não. Vai tranquilo. Você estava viajando. Eu lembro que eu ficava perguntando para vocês para colocar lá no meu Instagram os destaques, né? Mel, manda a foto. Aí você mandou a foto das férias, né, Mel? Eu lembro mesmo. E aí, Mel, esse foi o primeiro 120. Depois virou rotina, né, Mel? Virou rotina, né, Mel? E aí, como que foi o segundo? Segundo, você já estava meio que assim, agora eu vou tirar 120 de novo. Só de raiva. Né? Daí, o segundo foi no PAS, foi no final do ano. Eu tava animada. Eu já tava na expectativa de tirar uma nota maior, mas eu não esperava que eu ia gabaritar de novo. Eu fiquei bem feliz, minha mãe sabe que, nossa senhora, eu saí pulando pela casa e não acreditava que eu tinha tirado de novo. Porque, 120 pra mim sempre foi uma coisa muito surreal, sabe? Uma coisa de outro mundo. E ver que eu tinha tirado pela segunda vez, nossa, eu fiquei muito feliz. Ô, Mel, até perdi aqui, fiquei emocionada também, até perdi aqui a pergunta. Mas vamos pro terceiro, então. Aí tem o terceiro 120, né, Mel? Terceiro. Aí você já estava, assim, acostumada, assim, Mel?
Acostumada não, mas... Lembrei até da pergunta que eu ia fazer. Eu lembro que eu até falei pra minha mãe, nossa, mãe, imagina se agora eu vou mal, né? Eu tava acostumada aqui a tirar 120. Eu lembro que foi até uma das que eu fiquei mais agoniada, sabe? Por estar mesmo na expectativa. Por mais que eu achava que eu tivesse conseguido colocar tudo que eu sabia, veio aquele nervosismo de, nossa, será que agora, mesmo já tendo tirado 2, mas deu certo e foi muito gratificante mesmo. É o nosso método blindado, porque a UEM, ela é assim, a gente escuta muito esse comentário de, tem gente que nem escreveu lá muita coisa e tirou nota máxima, aí tem gente que fez aquilo outro, não tirou nota máxima. Então, assim, esse detalhe, esse entre linhas que a gente estuda, né, é um jeito de blindar a nossa redação. Então, assim, não tem como... A gente escreve de um jeito que não tem como descontar, né? Não tem como descontar, tá blindado ali, é blindado, né? Sim. Nossa, Mel, e a primeira redação que você tirou 120, eu lembro que foi um ano muito especial, porque apareceu um gênero novo lá, que foi o comentário de postagens, e ninguém tinha feito ainda aquela redação, ninguém. E todo mundo, assim, estava na maior expectativa. Como que a banca ia valorizar ou não valorizar esse gênero que era novo? Ninguém conhecia. E nesse você acabou gabaritando, né, Mel? Sim, prof, foi bem isso. Eu lembro que no primeiro ano do ensino médio já tinha lá no catálogo de opção de redação e eu tava muito nervosa se caísse comentário. Eu tava assim, meu Deus, se caiu, o que eu faço? E daí não caiu, acabou caindo carta de solicitação e coincidentemente no segundo ano caiu e eu fui melhor em comentário do que na carta. E eu lembro que foi assim, uma surpresa muito grande, mas eu lembro que eu treinei muito também por ter esse medo e eu consegui compreender o que a banca queria, né? Tipo, vendo outros gêneros de outras faculdades, eu consegui entender o que era esse comentário e consegui pegar o jeito, né? Foi assim que eu gabaritei as duas seguidas, conseguindo pegar o jeito de como a UEM avaliava esse comentário. Exatamente, que é uma redação blindada. A gente já sabe como que os corretores vão olhar para a sua redação. Ô Mel, e sabe o que eu gostaria também de perguntar? As nossas aulas são online. E como que é fazer essa aula online? Porque vocês que estão do outro lado, né? Você estuda em casa, no seu quarto. Como que você faz, assim? Como que você lida com essas aulas online, assim? Olha, era uma coisa bem nova, assim, no começo, né? Quando eu comecei a fazer. Mas hoje eu vejo que me ajudou muito, porque às vezes a gente está viajando, mas mesmo assim conseguimos assistir a aula, a gente consegue ter esse conforto de estar na nossa casa, na nossa mesa de estudos, e não precisamos às vezes se deslocar para um lugar longe, ou, enfim, sempre acontece alguns perrengues assim. Só que com a aula online é aquele conforto de estar em casa, né, com os nossos materiais, e independente do que acontecer, é só ter o seu celular lá que a gente consegue assistir a aula. Então, pra mim foi muito bom. Foi, assim, a melhor escolha. Porque muita gente acha que às vezes vai atrapalhar, né? Mas pra mim não atrapalhou em momento algum. Foi mesmo uma coisa melhor, assim, do que o presencial. A meu ver, tem essa parte também que em casa, claro que a família tem que contribuir, né, tal, você tem lá o teu lugar para fazer as aulas, mas aí não tem a distração da sala de aula, né, não tem, eu percebo assim que é aproveitado cada minuto ali, porque não tem, fica quieto, senta, fulano, caiu a banheira, né, não tem essa parte, né, eu lembro que quando eu estava em sala de aula, né, a gente, lá em sala de aula nós temos 50 minutos, a gente consegue aproveitar 25, né? Porque os outros 25 é mais, fica quieto, tá saindo, tá entrando, chega coordenador. E lá o negócio é assim, né? Aproveitado cada minuto, né? Até com as aulas gravadas, né? Às vezes que você gravava, dava pra gravar quando a gente faltava. Então, depois dava pra assistir em outro momento, quando... eu não esqueci o que a professora falou. Eu conseguia reassistir as aulas. Então, isso era muito bom mesmo. Mel... vamos fazer uma viagem no tempo. Imagine-se que você ainda não procurou as aulas, não procurou mentoria, e você era aquela Mel que tirava uma nota não tão, né, uma nota que você não queria. O que você falaria para essa Mel que estava
decidindo ou não se ia fazer aulas. Essa Mel de hoje, que é um triplo 120, que como treineira já passou em primeiro lugar em medicina na Unicesumar, o que essa Mel falaria para a Mel de antes? Olha, eu falaria para ela começar antes, porque quando a gente começa já no ensino médio, tem toda aquela pressão do vestibular, né? Então eu acredito que se eu tivesse começado um pouquinho antes, eu ia conseguir aproveitar esses resultados muito melhor e com antecedência. Porque mesmo tendo gabaritado 3 vezes no terceiro ano do ensino médio, eu poderia ter gabaritado no segundo. Só que, às vezes, por ter começado um pouquinho depois, não deu tempo. Então, eu acho que esse é o conselho, sabe? Começar o quanto antes pra gente conseguir aproveitar esse tempo que não tem essa pressão do vestibular e aquela coisa de, nossa, preciso passar. Porque Exatamente. isso vai atrapalhando, querendo ou não, dá aquela pressão, né? Na hora mesmo de estar fazendo. E quando é uma coisa mais leve, assim, de estar ainda no ensino fundamental ou no primeiro ano, se torna uma coisa mais legal, assim, tô indo lá e acaba sendo até gratificante, né? Você te conseguir gabaritar uma prova estando como treineiro ou quando estando no fundamental. Eu acho que isso é muito bom, eu teria começado antes. A redação, ela deixa de ser um monstro para ser uma ferramenta para impulsionar a nota, né? Porque a redação, ela pesa muito, né, Mel? Muito, muito. Eu gostaria de ter entendido isso antes também, porque hoje eu vejo que a redação, ela realmente ela é uma ponte, assim, muito, muito grande. Ela é fundamental na hora da aprovação. E eu não tinha, às vezes, essa noção toda. Então, hoje eu vejo e eu teria dado esse conselho para eu do passado, que seria ter começado antes, porque às vezes a gente acha que não precisa, ou nossa, às vezes a aula só da escola dá conta, mas não, porque ela não tem esse aprofundamento necessário, né, de saber exatamente onde a gente errou e o que a gente precisa melhorar. Então, esse personalizado é muito bom. Ah, é verdade. Porque não se estuda redação, né, Mel? Se faz. Sim. Não tem como, vou estudar redação. Não existe isso. Ou você faz, ou você fica aí, com vontade, achando que um 120 é impossível, né, Mel? Sim, foi bem isso. Eu lembro que no vestibular do segundo ano, no final do segundo ano, que foi assim a pior que eu tirei, eu tinha estudado todos os gêneros, eu tinha estudado com videoaulas gravadas, sabe? De um professor aleatório no YouTube. E eu sabia todos os gêneros, sabe? Eu tinha estudado, sabia fazer, assim, pelo menos pensei que eu sabia. Eu tinha a estrutura tudo certinho, mas daí chegou lá na hora, alguma coisa aconteceu e eu fui muito mal. Então, foi justamente porque eu não tive esse acompanhamento personalizado e eu não sabia exatamente o que fazer diante dos avaliadores da UEM, sabe? Só assistindo aquelas aulas gravadas não foi suficiente, porque eu não conseguia perguntar, eles não sabiam o que eu estava escrevendo, né? Então, esse bate-papo mais personalizado mesmo, Sim, com uma sim. mentoria, ela é muito boa, porque consegue mesmo focar onde a gente está errando e onde a gente consegue atingir esse 120. Mel, muito obrigada por ter participado desse podcast. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito honrada de ter a sua presença aqui. E eu espero que possamos fazer outros aí, né, Mel? Muito obrigada a você, Pro. Foi um prazer estar aqui e conseguir compartilhar um pouco de como foi a minha trajetória para finalmente conseguir atingir o 120. Pessoal, muito obrigada por assistir e nos acompanhar neste podcast, o nosso primeiro podcast com a Mel, da Redação Infalível. Aqui a aprovação é uma consequência. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.